Imagens da briga que aconteceu no estádio Beira-Rio após o apito final do clássico Grenal. Vamos falar também sobre bastidores do vestiário colorado. O técnico Paulo Pesolano irritado e os jogadores admitindo a péssima partida no estádio Beira-Rio. O Inter que acertou uma venda importante. E a gente vai falar sobre tudo isso depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e hypar esse conteúdo. Tudo bem, pessoal? Muito boa tarde para vocês nesse domingo pós-clássico Grenal, um dos piores jogos que eu acompanhei em loco, fazendo coberturas pelo canal, pela Rádio Bandeirantes. Olha, pessoal, realmente foi um jogo lamentável. Acho que todos vocês concordam nesse ponto. Mas a gente tem que falar dos fatos, a opinião, cada um tem a sua, e eu vou aqui, obviamente, fazer o meu trabalho de reportagem. Eu quero começar, pessoal, ainda falando sobre alguns desdobramentos da partida de ontem, colocando para vocês uma imagem de uma briga que aconteceu após o clássico no coração do Gigante, ainda nas arquibancadas do Beira-Rio. Essa briga aconteceu, pessoal, porque o Everton, goleiro do Grêmio, estava saindo ali do campo e foi abordado por uma criança para tirar uma foto pós o clássico Grenal, e isso irritou alguns torcedores do Inter que estavam ali em volta no coração do Gigante. Inclusive, um torcedor colorado chegou a dar uma declaração de que ele estava ali envolvido nessa cena, de que seria sócio do Inter desde 2006 e por conta desse tipo de atitude de alguns torcedores, não vai voltar ao estádio, não vai mais acompanhar os jogos em loco no estádio Beira-Rio. Eu sei, pessoal, que é um grande debate, eu acho que são várias, né, as questões, tem a questão da falta de humanidade de algumas pessoas, pô, ali é uma criança, tá? Beleza, pediu foto com o rival, não é algo assim super normal de acontecer, mas é uma criança que tá ali começando a acompanhar o futebol, então acho que dava para ter ali uma reação um pouco mais equilibrada, até porque o jogo foi, assim, um jogo completamente morno, um dos piores Grenais da história, não teve sequer polêmica no clássico, né, não teve nem aquela discussão, pênalti, expulsão, teve nada no Grenal, então assim, um jogo extremamente morno, acho que dava para ter passado um pouco batido, mas tem torcedores que discordam, eu respeito a opinião de todos, mas essa cena acabou gerando muita repercussão após o clássico. Teve até troca de empurrões, de socos, após esta cena que aconteceu lá no coração do Gigante. Após a partida, o técnico Paulo Pesolano concedeu naturalmente a sua entrevista coletiva, falou sobre ali os pontos, disse que a lesão do Matheus Bahia durante a semana e no final da semana, né, o Inter ainda esperava contar com ele no clássico, o que não foi possível. Então, de certa forma, mudou o planejamento do Inter. Acredito que se o Matheus Bahia estivesse à disposição, o Inter talvez tivesse uma escalação um pouco diferente para esse Grenal. A princípio, não preocupa para o próximo jogo contra o Mirassol no próximo fim de semana, às 11 horas da manhã, um jogo importante para o Inter. A princípio estará de volta o Matheus Bahia. Quem não estará, o Bernabei e também o Mercado, jogadores que levaram ontem o terceiro cartão amarelo e são desfalques. Em compensação, o Vitor Gabriel retorna, né? Então, a princípio, teremos ali Matheus Bahia e Vitor Gabriel nas vagas do Bernabei e do Gabriel Mercado. O Paulo Pesolano também falou sobre o nível da partida, né? Falou que, claro, não foi uma partida brilhante de ambas as partes, e eu acho que deu muito para perceber isso, né, durante os quase 100 minutos de bola rolando, mas que o Internacional teve ali entrega, teve ali dificuldades técnicas, mas tentou, de qualquer forma, vencer a partida durante os 90 minutos. E teve uma pergunta que foi feita pelo Alexandre Ernest, do canal do Alexandre Ernest, e que irritou o técnico Paulo Pesolano. Não foi uma grande irritação, mas o técnico do Inter ficou um pouco incomodado
com o tema, né, da pergunta que vem se repetindo já bastante nas últimas coletivas, que é em relação ao Alex, garoto das categorias de base, que foi muito bem durante o Campeonato Gaúcho e praticamente não foi utilizado nesse Campeonato Brasileiro. Aliás, o Alex ele aparece, acho que pela última vez, de forma mais memorável, naquele clássico Grenal da volta da final do Gauchão, que ele é improvisado como lateral esquerdo. E ali ele faz uma péssima partida, obviamente fora da sua posição, e acho que a partir dali o Pesolano começa a ter um pouco mais de cuidado com o Alex. E ele se irritou justamente pela repetição da pergunta, né, que vem acontecendo bastante nas últimas entrevistas. Só que eu acho, Pesolano, que enquanto você não der uma resposta concreta para o torcedor, essa pergunta vai continuar se repetindo. Então ele voltou a falar que o Alex é um bom garoto, que é um jogador que está sendo lapidado, que é um jogador que treina muito bem, mas ele não explicou de fato por que ele vem sendo preterido em relação a outros jogadores. O Tabata já foi opção, ontem o Kaique já voltou de lesão e passou na frente. Então essas dúvidas que o torcedor fica e que eu acho que o Pesolano teria que ser um pouco mais enfático na sua resposta. Olha, daqui a pouco diz, olha, eu acho que o Alex ainda não está pronto para jogar no nível que exige uma partida de Série A do Campeonato Brasileiro. Pronto, fala isso. Vai ser duro pro garoto, talvez, ouvir isso, mas vai ser uma resposta pro torcedor realmente entender o que pensa o Pesolano em relação ao Alex, mas não foi isso que ele fez. E vamos também colocar no ar, pessoal, uma resposta do Gabriel Mercado, na zona mista aqui do Beira-Rio, falando sobre o nível da partida, que realmente foi abaixo do esperado. Sí, coincido con los dos entrenadores. Hoy no fue un buen juego para los que estaban asistiendo. Como falei aqui com seu colega, a gente levou o peso do jogo, tentamos criar muitas situações de gol. Sí, nos faltou quizás estar un poco más fino, mas valorizar también que nuestro aspecto defensivo fue muy criticado y estamos juego a juego mejorando, siendo más consistentes, siendo más sólidos. Y bueno, ahora intentar juego a juego poder continuar con esa consistencia defensiva y poder mejorar, evolucionar en la parte ofensiva para poder vencer. Y también valorizar que faz 5 juegos que Inter no perde, jugamos contra times muy difíciles y da para ver que Inter está mejorando. Más, queremos seguir creciendo en la tabela, estamos en la parte de baixo y queremos salir de ahí urgente. O Internacional finalizou uma venda nas últimas horas. A informação foi trazida pela Rádio Bandeirantes ainda antes do clássico Grenal e o Inter acertou, pessoal, os detalhes da saída do Ramon. Ele que inclusive fez gol pelo Vitória contra o São Paulo de Roger Machado nesse final de semana. A princípio, o Ramon estaria emprestado ao Vitória até o final do ano, mas o Inter acertou a sua venda em definitivo ao clube da Bahia. Valores na casa dos 5 milhões de reais. Pois é, o Inter está perdendo dinheiro em relação à compra do jogador. O Inter compra o Ramon lá no ano passado por 9 milhões de reais aproximadamente, junto ao Olympiacos da Grécia, e agora está encaminhando a sua saída por menos, por 5 milhões. Então perde ali um dinheiro, 4 milhões aproximadamente, em relação a esse jogador. Mas dos males o menor, pelo menos conseguiu repassar o jogador, embora eu ache ainda que o Ramon não é esse jogador tão ruim assim a ponto de não poder ser utilizado pelo Internacional. O Ramon ele tem uma boa aparição no Flamengo, ele sai depois. No Inter ele fez partidas medianas, não foi comprometedor, não foi também muito bem. Eu acho que tá mal explicada essa história, inclusive do Ramon no Internacional. O que eu sei, inclusive, de pessoas próximas ao Ramon é que ele não se adaptou muito bem à cidade de Porto Alegre, não gostou da cidade em relação ao clima, em relação a outras questões. Então ele prefere jogar no Nordeste, no Rio de Janeiro, mais no centro do país. Não gostou do Rio Grande do Sul. Pode ter a ver aí com a saída do Ramon do Internacional. Agora, que ele poderia ser útil hoje no elenco, acredito que sim, embora não seja um grande jogador também
de futebol. Mas o Inter pelo menos encaminha a sua venda, bota 5 milhões nos cofres e amortiza um pouco do seu prejuízo com esse atleta. Então é isso, pessoal. Eu volto ainda hoje nesse domingão para atualizar a situação do Inter, o Colorado que volta a atuar apenas no próximo final de semana. Então vai ter aí uma semana cheia, né, o Internacional, essa semana que é de Libertadores, Sul-Americana, então o Inter vai ter aí mais uma semana de trabalhos no CT Parque Gigante. Espero que essa semana seja frutífera, né? Não a semana que a gente teve pré-Grenal, que o Inter realmente quebrou a bola no estádio Beira-Rio. Eu até falei isso, né, no pós-jogo, no vídeo que eu gravei comentando a partida, de que a partida que o Inter fez ela é ainda mais revoltante quando a gente olha a partida que o Grêmio fez. Porque se o teu adversário vem para tua casa e joga a bola que o Grêmio jogou e o Inter não vence, não se impõe, é também uma crítica muito forte ao Internacional. Acho que as duas equipes podem fazer essa crítica, tá? O Grêmio não ter jogado melhor com o que o Inter apresentou e vice-versa. O Inter não ter tido melhores alternativas com aquilo que o Grêmio apresentou. Mas o jogo já passou, agora é olhar para frente, tá certo? Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo para não perder nada, ativa o sininho das notificações e eu volto num próximo conteúdo. Até mais!